São 20h14 numa mesa de jantar comum. Alguém faz um comentário sobre a sua roupa, depois sobre o seu emprego, depois sobre uma decisão que você tomou há 3 anos. Ninguém mais parece notar. Você nota, e o seu corpo já está preparando a resposta antes mesmo de você decidir se vale a pena respondê-la. É nesse segundo, entre a provocação e a reação, que se decide quem realmente está no comando da conversa. E a maioria de nós perde esse segundo sem perceber que ele existia. Este vídeo não é sobre como vencer uma discussão. É sobre por que você nunca deveria ter entrado nela. Existe uma estratégia estoica, antiga, testada em cortes imperiais, em prisões, em relações familiares que duraram décadas, para lidar com pessoas difíceis, sem gastar uma única palavra de defesa. Ela não depende de frieza, não depende de ignorar a pessoa como se ela não existisse. E ao contrário do que parece à primeira vista, ela não é sobre controlar os outros. É sobre recuperar um território que, sem perceber, você vinha entregando de graça. A tese é simples de dizer e difícil de praticar. Você não silencia alguém tóxico vencendo o argumento dele. Você o silencia recusando-se a entrar nele, porque a provocação só tem poder no instante em que alguém a alimenta com uma reação. Tire a reação, e o que sobra é uma frase jogada no vazio, sem eco, sem plateia, sem função. Vamos entender por que isso funciona, onde a maioria erra ao tentar. O que os estoicos realmente escreveram sobre lidar com pessoas difíceis e como transformar isso em algo aplicável na próxima conversa desconfortável que você tiver, em casa, no trabalho e até nos comentários de uma rede social. O primeiro erro, o mais comum de todos, é achar que o problema se resolve com argumento melhor. Você prepara uma resposta afiada, organiza os fatos, antecipa a réplica e entra na conversa como se fosse um debate que pode ser vencido com lógica. O problema é que a pessoa do outro lado não está ali para debater. Ela está ali para provocar uma reação. E qualquer resposta lógica, por mais correta que seja, é tratada como material bruto para a próxima provocação. Você explica, ela distorce. Você se justifica, ela usa a justificativa como prova de que você está na defensiva. Quanto mais sólido o seu argumento, mais longa fica a discussão, porque a discussão nunca foi sobre quem tem razão. Foi, desde o início, sobre quem consegue tirar uma reação do outro. Isso explica algo que a maioria sente, mas raramente nomeia. Porque discussões com certas pessoas nunca terminam, mesmo quando você está certo. Elas não terminam porque terminar nunca foi o objetivo de quem provoca. O objetivo é manter você dentro do jogo e, enquanto você responde, você está dentro dele. Há um mito antigo que precisa ser desfeito aqui, porque ele é o que impede a maioria de tentar essa estratégia. O mito diz que silêncio é fraqueza, que não responder é engolir, que quem não reage está apenas se encolhendo. Esse mito é meio verdadeiro, e é essa metade que o torna perigoso. Existe sim um silêncio que é submissão disfarçada. Aquele em que a raiva é engolida, o ressentimento é guardado e a pessoa some da própria vida só para evitar conflito. Mas existe outro silêncio, completamente diferente na origem, que os estoicos descreviam como precisão, não como ausência. Não é o silêncio de quem não tem o que dizer. É o silêncio de quem decidiu com clareza que aquela frase específica não merece resposta específica. A diferença não está no volume, está na escolha. Antes de chegar ao método, existe algo que a maioria das pessoas simplesmente não entende sobre quem provoca com frequência. E entender isso muda a forma como a provocação chega até você. A tendência natural
É achar que quem ataca está confiante, forte, no controle. Quase sempre é o contrário. Provocação repetida costuma nascer de um lugar de escassez. Escassez de atenção, de reconhecimento, de sensação de importância. A pessoa que precisa diminuir alguém em público, com frequência, para se sentir grande por um instante, está revelando o tamanho real do próprio vazio, não do seu. Isso não é desculpa para o comportamento. Desculpar e entender são coisas diferentes, mas é uma mudança de lente poderosa. Você para de encarar a provocação como uma avaliação precisa da sua vida e passa a encará-la como um sintoma da vida de quem fala. Marco Aurélio, ainda imperador, convivia diariamente com gente ambiciosa, mal agradecida, invejosa e desonesta. Ele descreve isso logo nas primeiras páginas de suas anotações pessoais, quase como um lembrete matinal do tipo de gente que encontraria naquele dia. A ideia central que ele registra não é "vou evitar essas pessoas", nem "vou vencê-las". É outra. Essas pessoas agem assim porque não conhecem o que é bom e o que é mal, porque estão presas ao próprio julgamento equivocado, e cabe a ele manter clara a própria razão independentemente do comportamento delas. Repare no que isso faz. Tira o comportamento do outro do centro da cena e coloca a sua resposta interna como o único território que realmente importa. E aqui entra o conceito que sustenta tudo o resto, a dicotomia do controle, formulada por Epicteto. Existem coisas que dependem de você, seu julgamento, sua escolha, sua reação, sua atenção. E existem coisas que não dependem. A opinião alheia, o comentário malicioso, o tom de voz de quem quer te provocar. Epicteto, que viveu boa parte da vida como escravo antes de se tornar um dos professores mais respeitados de Roma, sabia exatamente o que significava não ter controle sobre as circunstâncias externas. E é justamente por isso que ele insistia tanto nesse ponto. A liberdade não está em mudar o comportamento do outro, está em não terceirizar sua paz para ele. Quando alguém joga uma provocação na sua direção, o que está de fato acontecendo é uma tentativa de fazer você reagir a algo que não depende de você. E toda vez que você entra nesse território, discutindo, se justificando, tentando provar um ponto, você está, sem perceber, aceitando jogar num campo que nunca foi seu. A pessoa tóxica não precisa ganhar a discussão, ela só precisa te manter jogando. Vale a pena perguntar por que caímos nisso com tanta frequência, mesmo sabendo racionalmente que não deveríamos. A raiz não é falta de inteligência, é estrutura. Existe algo em nós que trata um ataque verbal como uma ameaça real, do mesmo jeito que trataria um perigo físico. O corpo não distingue muito bem entre alguém está zombando de mim e alguém está me atacando. A reação de defesa dispara antes do pensamento. Epicteto tinha um nome para o espaço que existe entre o estímulo e a reação. Ele chamava de exame das impressões. A ideia era simples. Antes de aceitar como verdadeira a primeira interpretação que a mente oferece sobre um evento, é possível parar e perguntar: isso é realmente o que está acontecendo? Ou é apenas a forma mais rápida e mais emocional de interpretar o que está acontecendo? Quando alguém te provoca, a primeira impressão costuma soar assim: essa pessoa está me desrespeitando. E se eu não responder, todo mundo vai achar que ela tem razão. Essa impressão parece urgente, quase inegável. Mas ela raramente é a verdade completa. Quem está assistindo a cena, com frequência, percebe muito mais o comportamento de quem provoca do que qualquer coisa sobre você. A urgência de responder é criada internamente, não imposta de fora, mesmo que pareça exatamente o contrário.
há um fator-chave que, uma vez identificado, muda a forma como você escuta esse tipo de comentário para sempre. A maioria das pessoas que provocam repetidamente usam um número pequeno de iscas, quase sempre as mesmas. A primeira é a comparação, colocar você ao lado de outra pessoa e sugerir que você perde. A segunda é a dúvida disfarçada de preocupação. Eu digo isso porque me importo com você, seguida de algo que dói. A terceira é a generalização, pegar um erro isolado e transformá-lo em traço de caráter permanente. Você sempre faz isso. Quando você reconhece qual das 3 iscas está na sua frente, a provocação perde parte da força, porque deixa de parecer um ataque original, pensado especificamente para você, e passa a parecer o que realmente é: um script repetido, usado com qualquer pessoa disponível. Vale nomear também a consequência imediata de morder essa isca, porque ela raramente é discutida. Não é só o desgaste da discussão em si, é o que acontece no corpo logo depois. O coração ainda acelerado, a cena sendo repetida mentalmente horas depois. As réplicas perfeitas que só aparecem tarde demais, quando a conversa já terminou. Esse ciclo tem nome: ruminação, e ele custa muito mais tempo de vida do que a provocação original jamais valeria. Uma frase de 10 segundos, se você reage a ela, pode alugar sua atenção por horas. Esse é o preço real, quase nunca contabilizado, de entrar no jogo. Há uma pausa aqui que talvez seja o ponto mais importante de todo o vídeo, porque é fácil concordar em teoria que não vale a pena reagir. E é completamente diferente sustentar isso quando a provocação chega na sua direção, ao vivo, na frente de outras pessoas, tocando exatamente no ponto em que você tem mais insegurança. É nesse momento que a filosofia deixa de ser ideia e vira treino. Existe um episódio, menos citado do que deveria, sobre como Epicteto lidava, já como professor, com alunos que o desafiavam publicamente só para testar sua paciência. Fontes biográficas antigas registram que ele mantinha um tom quase impassível diante de provocações diretas, sem elevar a voz, sem se alongar em justificativas, o suficiente para que o próprio comportamento do provocador, sem resposta para ecoar, perdesse força sozinho diante da plateia. Não é uma citação exata que se possa reproduzir com segurança, mas o padrão descrito por diferentes fontes históricas é consistente. Quem provoca, ao não encontrar reação, geralmente é quem parece perder compostura primeiro. Isso nos leva a algo que poucos comentam sobre esse tipo de confronto. Quando você não reage, a provocação continua no ar, sem destino. E uma frase sem destino, dita na frente de outras pessoas, tende a se voltar contra quem a disse. O silêncio bem colocado não é fraqueza visível para quem observa de fora. É o oposto. Ele expõe o comportamento do provocador com mais clareza do que qualquer réplica conseguiria. Chegamos então ao ponto de virada, a parte prática que transforma esse princípio em algo que você consegue de fato usar na próxima conversa difícil. Existe um pequeno método, quase mecânico, que ajuda a sustentar essa pausa, no momento em que ela é mais difícil de sustentar. O primeiro passo é físico antes de ser mental. Uma respiração, uma única, um pouco mais longa que o normal, antes de qualquer resposta. Não é um truque de relaxamento genérico. É o tempo mínimo necessário para que a reação automática perca prioridade sobre o pensamento. O segundo passo é a pergunta de Epicteto, reduzida a uma frase interna. Isso depende de mim. Se a resposta é não, o comportamento do outro, a opinião dele, a intenção por trás da provocação, então a energia que seria gasta respondendo pode ser redirecionada. O terceiro passo é escolher conscientemente
entre 3 respostas possíveis, sem deixar que a resposta escolha por você. O silêncio completo, uma frase neutra e curta que não alimenta o conflito, ou uma pergunta simples devolvida sem tom de ataque, do tipo: por que isso importa tanto para você agora? Que costuma desarmar mais do que qualquer réplica afiada, porque tira o provocador do roteiro que ele preparou. Vale colocar isso em cena para deixar claro como soa na prática. Alguém diz: nossa, até que enfim você conseguiu terminar isso. Achei que ia demorar mais uma semana. A resposta ensaiada, a que a maioria daria no automático, tenta justificar o prazo, explicar os obstáculos, provar que o atraso teve motivo legítimo. E, ao fazer isso, valida a provocação como se ela merecesse investigação séria. A resposta treinada por essa estratégia é outra, e cabe em poucas palavras. Terminei. É isso que importa. Sem tom de ataque, sem sarcasmo evidente, apenas fechando a porta que a provocação tentou abrir. Repare que a frase nem nega o comentário, nem se desculpa por ele. Apenas recusa continuar a conversa no território onde ela foi lançada. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Essa estratégia não exige rosto de pedra. Ela não pede que você pareça indiferente, e insistir em parecer indiferente costuma sair pior do que qualquer outra coisa, porque soa artificial e alimenta ainda mais a provocação. O que ela pede é coerência emocional. Seu rosto, sua voz e sua postura contando a mesma história, sem contradição interna. Você pode estar levemente incomodado e ainda assim recusar-se a entrar no jogo. A coerência não está em não sentir nada, está em não deixar o sentimento decidir a sua próxima frase. Aqui cabe uma correção importante, porque é fácil transformar tudo isso numa caricatura perigosa de estoicismo. Controle emocional. Na tradição estoica, nunca significou anestesia. Não significa fingir que a provocação não doeu. Significa trabalhar o julgamento que se faz sobre o que aconteceu e, a partir desse julgamento, escolher a ação. Não suprimir o sentimento até ele desaparecer, porque sentimento suprimido costuma voltar mais tarde em outro lugar, com outra intensidade. Há uma diferença real entre calma estoica e repressão emocional. E o teste para saber em qual das duas você está é simples. Se depois da conversa você consegue nomear o que sentiu sem culpa e sem precisar provar para si mesmo que não afetou nada, você praticou a filosofia. Se você só engoliu tudo e vai carregar isso silenciosamente pelos próximos dias, você praticou outra coisa, com nome parecido e efeito bem diferente. Há também um recurso que os estoicos usavam com mais frequência do que a imagem popular sugere: o humor discreto. Não a ironia cortante que devolve ataque com ataque disfarçado. Isso ainda é entrar no jogo, só que com roupa nova. É outro tipo de humor. Leve, quase gentil, que reconhece o absurdo da situação sem hostilidade. Uma resposta breve, com um meio sorriso, do tipo: interessante você ter reparado nisso. Muitas vezes desarma mais do que uma defesa detalhada, porque comunica algo que nenhuma palavra sozinha diz. Isso não me tirou do lugar. Existe uma chave escondida por trás de tudo isso que, uma vez percebida, facilita bastante o resto do caminho. A separação entre identidade e comportamento provocado. Quando alguém te chama de incompetente, preguiçoso, fracassado, a reação automática trata essas palavras como se fossem um veredito sobre quem você é. Mas uma palavra dita por outra pessoa, por mais dura que seja, é apenas som organizado saindo da boca de alguém com uma intenção específica. Ela só vira identidade se você assinar embaixo. Os estoicos tratavam esse tipo de ataque quase como clima.
chove, faz frio. Alguém fala mal de você. Nenhum desses eventos, sozinho, determina quem você é. Determina apenas o que aconteceu ao seu redor num momento específico. Manter essa distância entre o que foi dito e o que eu sou é, talvez, o exercício mental mais valioso de toda essa prática. Existem sinais sutis, quase invisíveis, para quem não sabe procurar, que indicam que essa estratégia está funcionando antes mesmo de a conversa terminar. O primeiro sinal é a escalada. Quando alguém não recebe a reação que esperava, a tendência inicial não é desistir. É aumentar a provocação, tentar de novo, com mais intensidade, testando se existe algum ponto fraco ainda não encontrado. Isso pode parecer à primeira vista que a estratégia está falhando. É o oposto. É o sinal mais claro de que o método está incomodando exatamente onde deveria. O segundo sinal é a mudança de plateia. Pessoas ao redor, mesmo sem dizer nada, começam a perceber quem está mantendo a compostura e quem está perdendo o controle da própria narrativa. O terceiro sinal, o mais silencioso de todos, é interno. Uma sensação de sair daquela conversa do mesmo tamanho que entrou, em vez de menor, exausto, revisando cada frase por horas depois. Isso nos leva a um paradoxo que poucas pessoas percebem sobre confrontos verbais. Quanto menos você explica, mais peso a sua posição carrega. Explicações longas soam, para quem observa de fora, como defesa, e defesa, por associação automática, soa como culpa, mesmo quando não há culpa nenhuma envolvida. Uma frase curta dita com calma carrega mais autoridade do que um parágrafo inteiro tentando provar um ponto. Não porque o conteúdo da frase curta seja mais verdadeiro, mas porque a ausência de urgência comunica segurança. E segurança, nesse tipo de confronto, é praticamente inimitável por quem está tentando provocar. Até aqui, tudo isso funciona bem em teoria. Mas cada ambiente da sua vida exige um pequeno ajuste, porque nem toda provocação acontece nas mesmas condições. E vale a pena separar 3 cenários comuns. No ambiente de trabalho, sair da sala nem sempre é uma opção, e isso muda a mecânica. Um colega que corta sua fala em reuniões, um chefe que faz comentários levemente humilhantes, disfarçados de feedback. Nesses casos, o silêncio total pode ser lido injustamente, como concordância ou incompetência diante de terceiros que não conhecem o contexto. A adaptação aqui é o que se poderia chamar de silêncio seletivo com registro. Você não entra na provocação emocional, mas devolve, em tom neutro e profissional, apenas o fato relevante para o trabalho, sem tocar no tom pessoal do ataque. Se o chefe diz, na frente de todos, "Não sei se você é capaz de entregar isso a tempo", a resposta estoica não é o silêncio absoluto, nem a defesa emocional. É uma frase curta e factual. "Vou entregar até quinta, como combinado." Sem drible, sem ironia, sem pedido de desculpas por existir. A provocação fica no ar, sem alimento, e o fato assume o centro da cena. No ambiente familiar, o desafio é outro, histórico. Um parente que repete a mesma provocação há 20 anos não está testando uma teoria nova. Está repetindo um roteiro decorado, e a expectativa dele é que você reaja exatamente como sempre reagiu. Quebrar esse padrão costuma gerar, no início, mais insistência, não menos, porque a família, mais do que qualquer outro grupo, resiste a mudanças de papel. Um grupo de família no aplicativo de mensagens, onde certo parente sempre manda a indireta certeira antes do almoço de domingo, é um exemplo quase universal. A estratégia ali não muda de essência, muda de paciência necessária. O mesmo silêncio, ou a mesma frase neutra, sustentados por meses,
não por uma única tentativa, até que o roteiro decorado deixe de gerar o retorno emocional que sempre gerou. No ambiente digital, existe uma armadilha adicional. A plateia é invisível e muitas vezes imaginária. Um comentário ácido embaixo de uma publicação ativa, o mesmo mecanismo de defesa de uma provocação presencial, mas sem nenhum dos sinais sociais reais que ajudariam a calibrar a resposta. Sem tom de voz, sem expressão facial, sem contexto. A regra prática aqui costuma ser a mais simples de todas. Comentário que só existe para provocar reação não precisa de resposta alguma, porque a plateia real, na internet, quase nunca é quem comenta primeiro. É quem lê em silêncio e forma opinião com base em como você reage ou não reage publicamente. Existe um jeito de antecipar tudo isso antes mesmo da provocação sair da boca de alguém. E ele mora nos pequenos detalhes que a maioria ignora por estar concentrada apenas nas palavras. Quem vai provocar quase sempre entrega isso antes de falar. Um leve sorriso torto que não combina com o tom da conversa. Um silêncio calculado, esperando que alguém pergunte: o que foi? Uma pergunta que já vem carregada de resposta pronta. Do tipo: posso te falar uma coisa sem você ficar bravo? Nenhum desses sinais garante, sozinho, que uma provocação está a caminho. Mas, juntos, formam um padrão reconhecível para quem presta atenção. E reconhecer o padrão antes da frase completa já reduz boa parte do choque, porque a reação deixa de ser surpresa e passa a ser apenas confirmação de algo que você já esperava. Isso leva a uma solução que costuma soar contraintuitiva para quem já tentou de tudo antes. A saída não é construir um discurso melhor de limites, um daqueles "preciso te dizer uma coisa", ensaiados durante dias antes de uma conversa difícil. Discursos de limite, por mais bem escritos, costumam virar mais um convite ao debate, porque anunciam intenção e dão tempo para o outro lado preparar contra-ataque. A solução inesperada é justamente a ausência de anúncio. Nenhuma cena de confronto, nenhuma conversa marcada para resolver isso de uma vez. Apenas a mesma resposta neutra, repetida, sem exceção, até que o comportamento de quem provoca deixe de encontrar abertura. Limites que funcionam raramente são anunciados em voz alta. Eles são demonstrados, de forma consistente, até se tornarem óbvios, sem precisar de discurso nenhum. Vale a pena agora se perguntar o que cada um dos grandes nomes do estoicismo provavelmente faria diante da cena com a qual começamos este vídeo. Aquele comentário na mesa de jantar. Epicteto quase certamente levaria a atenção de volta para o que dependia dele, sua reação, nada além disso, e trataria a opinião alheia como algo tão irrelevante para sua paz quanto o clima do dia seguinte. Marco Aurélio, ocupado governando um império cercado de intrigas reais, provavelmente lembraria a si mesmo, como fazia todas as manhãs, que encontraria esse tipo de comportamento e que cabia a ele manter a própria conduta alinhada à razão, independentemente do que os outros escolhessem fazer com a deles. Sêneca, que escreveu extensamente sobre a ira e seus custos, talvez apontasse algo mais prático, que a raiva gasta mais tempo e energia da sua vida do que a ofensa original jamais custaria, e que cada explosão verbal é, na prática, um empréstimo de paz futura para pagar uma dívida emocional imediata. O ponto em comum entre os três não é indiferença, é seletividade. Eles escolhiam com atenção quase cirúrgica onde valia a pena gastar energia emocional. E uma provocação de alguém tóxico, na maioria das vezes, simplesmente não entrava na lista.
Isso também explica por que essa estratégia não é sobre vencer pessoas difíceis, e essa distinção importa mais do que parece. Vencer implica que existe um jogo, um placar, alguém que sai derrotado publicamente. Mas o objetivo estoico nunca foi humilhar quem provoca. Isso ainda seria dar importância excessiva ao comportamento dele. O objetivo é mais modesto e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Sair da conversa exatamente do jeito que você entrou, sem ter emprestado sua paz para alimentar o teatro de outra pessoa. Existe um teste simples para saber se você está realmente no caminho certo com essa prática, e não apenas fingindo indiferença por orgulho. Pergunte-se, depois de uma conversa difícil, eu me senti livre para responder ou não responder? Ou eu me senti obrigado a me segurar? Se a segunda opção descreve melhor o que você sentiu, ainda existe um trabalho interno pela frente, porque o objetivo nunca foi se segurar. Foi deixar de sentir que havia algo para se segurar. E aqui está talvez o erro fatal, o que a maioria comete sem perceber ao tentar aplicar esse tipo de estratégia. Tratar o silêncio como punição. Usar a ausência de resposta como arma, como forma passivo-agressiva de fazer o outro sofrer com a expectativa não atendida. Isso não é estoicismo. É apenas hostilidade, com roupa de calma. A diferença entre os dois está na intenção por trás do silêncio. Um vem de desapego genuíno em relação ao que não depende de você. O outro vem exatamente do apego oposto, a necessidade ainda ativa de que o outro sinta algo específico por causa da sua reação. Se o seu silêncio depende da reação que ele vai provocar no outro, ele ainda é, no fundo, uma forma de controle disfarçada. E controle sobre o comportamento alheio nunca foi, em nenhum momento da tradição estoica, o objetivo. Existe também uma armadilha mental mais sutil, quase invisível, que puxa muita gente de volta ao velho padrão, mesmo depois de meses de prática. A necessidade de ter a última palavra, de deixar claro para o outro que ele estava errado, de fechar o assunto com uma frase definitiva que sirva como prova, para você mesmo, de que a verdade foi dita. Essa necessidade parece justiça. Na prática, é apenas mais uma forma de pedir validação externa. Dessa vez, validação de que você venceu a discussão que decidiu não ter. O fechamento real não vem de uma frase final impecável. Vem de você simplesmente parar de precisar dela. A boa notícia é que existe uma mudança de mentalidade única, capaz de resolver a maior parte desse desafio de uma vez. Tratar sua paz interna como algo não negociável, no mesmo nível de prioridade que se dá à própria saúde física. Ninguém debate por meia hora se vale a pena colocar a mão no fogo. A decisão é automática, protegida por um limite claro que não precisa ser reavaliado a cada provocação. Quando a paz interna alcança esse mesmo status, não como meta distante, mas como limite operacional do dia a dia, boa parte das decisões sobre reagir ou não reagir deixa de exigir esforço consciente. Elas passam a acontecer quase sozinhas, porque o critério já está definido antes da provocação chegar. Vale entender também por que a maioria das pessoas que tenta essa estratégia falha nas primeiras tentativas, porque saber disso antecipadamente evita frustração desnecessária. O primeiro motivo é achar que um único episódio de silêncio bem-sucedido resolve o padrão inteiro. Não resolve. Décadas de hábito de reagir não se desfazem numa única conversa. Se desfazem em dezenas delas, repetidas com paciência. O segundo motivo é confundir treino com fraqueza e voltar ao velho comportamento na primeira vez em que o silêncio parece não estar funcionando rápido o suficiente. O terceiro
Talvez o mais comum é praticar a técnica apenas com a cabeça, sem nunca ensaiar fisicamente a respiração e a pausa antes do momento real. E descobrir, tarde demais, que sob pressão, o corpo volta ao padrão mais treinado, que quase sempre é o antigo. O segredo para manter essa prática a longo prazo não é força de vontade constante, é repetição. Da mesma forma que qualquer outra habilidade se sedimenta, pequena, consistente, sem exigir perfeição na primeira tentativa. Sêneca descreve, num dos seus textos sobre a ira, um hábito pessoal simples, que vale adotar como fechamento diário dessa prática. Revisar, ao final do dia, cada momento em que o comportamento poderia ter sido melhor, sem se punir por isso, apenas observando com honestidade o que funcionou e o que ainda precisa de ajuste. Não é autocrítica severa, é auditoria breve, de poucos minutos, feita antes de dormir. Aplicado a essa estratégia específica, o exercício é simples. Em que momento do dia alguém tentou puxar você para uma discussão que não era sua? E como você respondeu a isso? Não para se cobrar quando a resposta ainda foi a antiga. Só para notar o padrão, uma vez por dia, até que ele comece a mudar sozinho. É esse tipo de repetição pequena, quase invisível, que separa quem entende a teoria de quem realmente incorpora o comportamento com o tempo. Há uma verdade dura, mas libertadora, escondida no meio de tudo isso. Nem toda relação vai melhorar com essa prática. Algumas pessoas provocam porque a provocação é para elas o único jeito conhecido de manter proximidade ou controle. Quando você para de reagir, algumas dessas relações simplesmente perdem o combustível que as mantinha ativas. E isso pode significar distanciamento, não reconciliação. Isso não é um efeito colateral indesejado. É muitas vezes exatamente o resultado que faltava para que essas relações mostrassem o próprio peso real, sem o disfarce da discussão constante, escondendo a ausência de outra coisa em comum. Voltando à mesa de jantar onde começamos, a mesma cena, revisitada agora com outro olhar. O comentário chega, o corpo ainda reage, um aperto rápido, quase automático no peito. Mas dessa vez, existe uma respiração entre o comentário e o que vem depois. Existe a pergunta silenciosa: isso depende de mim? E existe, no lugar da defesa ensaiada, apenas um breve silêncio. Talvez uma frase curta, quase sem peso. Interessante você pensar assim. E a conversa segue para outro assunto, sem que ninguém perceba exatamente o que mudou. Só você sabe. Você saiu daquela mesa do mesmo tamanho que sentou. A estratégia estoica para lidar com pessoas tóxicas nunca foi sobre encontrar as palavras certas para silenciá-las. É sobre perceber que, na maioria das vezes, o silêncio já era a resposta mais forte disponível, e que a única coisa impedindo o seu uso era a crença de que ficar calado significava perder. Não significa. Significa, com mais frequência do que se imagina, parar de jogar um jogo que nunca foi seu para vencer. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, esse canal existe justamente para quem quer aplicar filosofia estoica em situações reais, não só admirar frases bonitas. Deixa o like se este vídeo valeu os próximos 20 minutos da sua semana e se inscreve no canal. É a forma mais simples de garantir que o próximo raciocínio como esse chegue até você antes de qualquer outra pessoa.